Olá! Oi para todo mundo. Que bom que a gente está aqui. Sejam bem-vindos à nossa leitura, a continuação da nossa leitura, né, Ni? Sim, que bom. Que bom, muito feliz de estar aqui nesse dia gélido. Vamos Ai, aquecer um pouquinho com uma boa leitura, né? ai, vai ser ótimo. E essa história tá sendo incrível do Patinho Feio, toda essa análise. Tem muita coisa pra gente aprender. Demais mesmo, demais mesmo. Nunca mais eu vou ouvir essa história da mesma forma. Incrível, também acho. Vamos lá, então, para a gente aproveitar. Então vamos lá. A gente vai ver hoje, né, continuando a análise dela, primeira parte onde ela fala da aparência, que é a aparência indevida. Como o patinho feio, o intruso aprende a evitar situações em que possa agir certo, mas mesmo assim dar a impressão errada. O patinho, por exemplo, sabe nadar bem, mas não tem a aparência devida. Por outro lado, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente. Existem muitos ditados sobre pessoas que não conseguem e que no fundo não querem esconder o que são. Desde um muito conhecido no leste do Texas, nos Estados Unidos, que é assim: você pode vesti-las com esmero, mas não pode sair delas, com elas. Até um espanhol que ela era uma mulher com uma plumagem negra por baixo da saia. Na história, o patinho começa a agir como um pateta, aquele que não consegue fazer nada certo. Ele joga poeira na manteiga e cai no barril de farinha, mas não antes de mergulhar primeiro no latão de leite. Todas nós já passamos por isso. Não conseguimos fazer nada certo. Tentamos melhorar. Em vez disso, pioramos. Não era para o patinho ter entrado naquela casa, mas isso acontece quando se está desesperado. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa errada. Como dizia uma querida amiga minha já falecida, não se pode tirar leite na casa do carneiro. Embora seja útil abrir canais, até mesmo para aqueles grupos aos quais a gente não pertence, e seja importante tentar ser gentil, é também imperioso que a gente não se esforce demais. Não acreditar demais que, se agirmos corretamente, se conseguirmos conter todos os impulsos e as contrações da criatura selvagem, poderemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas. É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego de se integrar a qualquer custo, que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. Então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante no anseio de ser boa. Não é melhor. Não, é melhor, mais elegante e muito mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que as outras pessoas também sejam assim. E ela vai falar agora dos sentimentos congelados, criatividade congelada. As mulheres lidam com o isolamento de outras formas. Como o patinho feio que fica preso no gelo do lago, elas se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos, para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. É um ato de ira defensiva. Na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, mas também, às vezes, ainda mais para com os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique, a alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher. Ela vai inibir a função criativa. É esse um problema grave, mas a história nos dá uma ideia. O gelo precisa ser quebrado.
e a alma retirada do congelamento. Quando os escritores, por exemplo, se sentem secos, áridos, sem vida, eles sabem que o jeito para voltar à fertilidade criativa está em escrever. No entanto, se eles estiverem presos no gelo, não vão conseguir escrever. Há pintores que estão ansiosos por pintar, mas dizem a si mesmos: larga disso, seus quadros são estranhos e feios. Existem muitos artistas que ainda não firmaram a sua posição e outros que são veteranos de guerra no desenvolvimento da sua vida criativa. E mesmo assim, cada vez que eles pegam da pena, do pincel, das fitas, do roteiro, eles ouvem: você só causa problemas. Seu trabalho é marginal ou totalmente inaceitável, porque você mesmo é marginal e inaceitável. Portanto, qual é a solução? Haja como o patinho. Siga em frente. Supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta. Comece a escrever. Escreva. Pegue o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte. Bailarina, vista o seu colã, amarre fitas no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista. Em geral, pare de falar, não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com um teto ou numa clareira sob os céus. Por isso, exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela. Vou repetir essa frase. O que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se, vá em frente. E agora, ele está fazendo análises curtinhas, que é o estranho que passava. Embora na história o lavrador que leva o pato para casa pareça ser um recurso literário para promover a história, em vez de um tema arquetípico sobre o exílio, eu creio ser uma valiosa reflexão sobre esse ponto. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela a cujo grupo pertencemos. Pode ocorrer, como na história, mais um daqueles acontecimentos mágicos, porém muito fugazes, que surgem quando menos esperamos. Um ato de gentileza de um estranho que passava. É mais um exemplo de alimentação da psique que ocorre quando estamos numa situação limite que não podemos mais suportar. É nessa hora que algum sustento aparece do nada para nos ajudar e depois desaparece noite adentro, deixando-nos perplexas. Teria sido uma pessoa ou um espírito? Talvez tenha sido um repentino acesso de sorte que traz à nossa porta algo muito necessário. Poderia ser algo tão simples quanto uma trégua, um alívio na pressão, um curto período de repouso. Não estamos falando agora de contos de fadas, mas sim da vida real. Qualquer que seja, é um tempo em que o espírito, de um modo ou de outro, nos sustenta, nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta, o esconderijo, o meio de escapar. E essa chegada, quando estamos por baixo e nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra, é o que nos empurra pelo canal que leva ao próximo passo. A próxima fase no aprendizado de ganhar força no isolamento. Eu vou parar por aqui, porque como esses trechos são curtos, né? Para a gente pensar nesses 3 pontos que ela trouxe hoje. Que é a questão da aparência e da gente tentar se conter com essa aparência certinha. Também tem dos sentimentos congelados, de que o movimento é importante para a gente não congelar, e desses momentos dadivosos de que do nada aparece algum ser, alguma situação que ajuda a gente. Tem muita coisa aqui para a gente pensar, né? Incrível. E a hora que ela começou a falar de escrever, já me deu uma vontade de pegar um papel, uma caneta e Ai, escrever. que demais! Nossa, como se fosse, apareceu uma pessoa incrível, dadivosa, que leu um livro incrível, dadivoso, que escreveu.
E aí, eu falei, gente, que incrível colocar no papel, né? Que incrível colocar no papel. É Sempre incrível. me dá uma coisa assim, pega a caneta, pega o papel e já coloca. Sim, sem se preocupar se vai ficar feio, se vai ficar bonito, se é certo, se é errado, se tá bom, se tá ruim. É o movimento, né? Como ela falou. Não pensa, só faz. Faz, só faz, tira da cabeça e coloque, comece a escrever, comece a desenhar, né? Esses dias é bem interessante, a Bia, né, minha filha, ela estava lá numa situação tal, e ela gosta muito de desenhar, assim como a Mari também, elas gostam muito de desenhar, né? E para elas, a forma mesmo de reduzir o estresse, a ansiedade é desenhando. Que Então, lindo. ela sempre desenha, ela falou assim, mãe, voltei a desenhar. Eu falei, que legal, né? Que legal você ter né, um escape ali, uma forma de você colocar o que você sente. Às vezes você não consegue olhar e falar assim, ah, eu não sei o que eu estou sentindo, mas a sua alma sabe, seu espírito sabe o que está acontecendo ali. Sim, você Nossa, trabalhar é um fogo criativo, é como você acender uma fogueira mesmo de vida. A criatividade tem a ver com a vida, energia geradora, né? Energia criativa. Então é muito que lindo que elas voltaram a desenhar, maravilhoso. bonito, né? Muito bonito. Nossa, então fez um sentido. E aí, quando ela falando da bailarina, e eu que trabalho com yoga, né? Você que ama dançar, cantar, é bem isso mesmo, a gente colocar isso em movimento, né? O yoga trabalha isso o tempo inteiro, a gente com os nossos movimentos internos e externos, o tempo inteiro. Às vezes a gente fala assim, né, pensando nesse congelamento. As pessoas chegam, até tem um exemplo ontem de uma aluna que chegou com dor na coluna. Ela falou, nossa, eu estava com uma dor na coluna em um tempão, já que ela não ia para a aula. E ela falou assim, eu ia tomar um remédio. Aí eu lembrei da aula, vim na aula, estou saindo zerada, sem dor nenhuma. Porque, de alguma forma, ela estava com o corpo dela congelado, Sim. tenso. E aí, a partir dos movimentos internos e externos, ela liberou aquilo. Então, precisa de um remédio? Não, o remédio é esse, Nossa, o né? movimento é um santo remédio, né? Incrível isso, incrível. Então, eu tenho isso a todo instante. E a gente precisa fazer isso, porque a gente fica muito endurecida mesmo, né? Parece que a Fica. gente ficou condicionada a ficar desse jeito, né? Tem que ser forte, tem que ser séria, tem que se comportar desse jeito, né? Aí trazendo a questão da estética ali, né? Sim. Esse forte assim, né? Esse é o certo. Sim, ainda mais hoje, nesse mundo das redes sociais, onde o parecer é muito importante, a performance é muito importante, isso é muito cruel, porque a gente entra num padrão, né? Quando fala boazinha, simpática, quietinha. E isso é péssimo, e assim como a da criação. Talvez muita gente fale, ah, mas eu não desenho bem, por exemplo. Ah, mas eu não canto bem. Ah, mas eu não escrevo bem. Você não vai escrever a obra-prima, não é esse o objetivo, né? Performar e fazer algo, mas você vai se conhecer usando essa energia criativa e brincar. A brincadeira, ela é tão importante, né? Mas que bonito isso, que bonito. Para a gente se conhecer nessa profundidade, é preciso quebrar, né, esses padrões, que não existe um padrão. Cada ser é um ser. Esse congelamento que a gente está se colocando, né? Na verdade, eu acho que até pensando aí na nossa história, né, como mulheres, foi necessário muitas vezes, né, essa dureza, essa rigidez, né, para um processo mesmo de autoproteção, não sei, E né? Só que sobrevivência, né? é, a gente vem seguindo isso por muito tempo, mantendo isso, essa dureza, essa rigidez, né? Ficamos geladas, assim, parece que a gente não tem nada, não tem sentimento, é tudo, né? Aquele rosto impassível, né? Tá tudo bem, tá tudo ruim, mesmo rosto, mesma expressão, e hoje cheio desses negócios estéticos que ficamos todos com o mesmo rosto e Os tá tudo filtros e tudo mais. os filtros e os procedimentos estéticos, né? Em que você interna e externamente congela, né? E a gente entender o que é natural, voltar ao que é natural, É, é tão libertador, né? né, e você deu um exemplo agora pensando no procedimento estético que é muito usado, que é o Botox. Ele é um congelamento do movimento. Ele te impede, né, de fazer, de ter expressões faciais, de franzir o rosto. Você fica
sem linhas, mas você fica congelada, literalmente congelada. E a gente traduz muita coisa por essas expressões. E as pessoas não entendem isso, né? A gente está seguindo um padrão qual? Um padrão para quem, né? Um congelamento para quem? A gente continua obedecendo a um padrão que foi pré-estabelecido, só que ninguém desperta para isso. Então, é colocado como algo estético e belo. Será mesmo? Acho que a gente precisa questionar isso, né? Será mesmo? Então, eu acho que essas leituras, elas servem para a gente refletir, mais do que só essa questão, muitas vezes superficial que ela está colocando, né? A gente vai mergulhando na nossa realidade, como que a gente está aqui se congelando de várias formas? Congelando no pensamento, congelando nas ideias, nos relacionamentos, né? Vamos Sim. mergulhando nisso. E a gente sabe que o congelamento, lembrando lá do nosso querido livro do trauma, é uma resposta a uma situação de perigo. Então é uma resposta natural. Até os animais, muitos animais congelam. Mas o problema é quando a gente está sempre nisso, a gente fica paralisado, né, nesse congelamento. Fica condicionado, né, Ninha? É tão treinado, tudo isso é treinado, né? A gente fica condicionado a isso. Fica Completamente. condicionado a ser dessa forma. É complexo, assim. A gente precisa começar a questionar, mas é difícil, por exemplo, desenvolver esse questionamento, esse discernimento, se a gente não tem contato com outras pessoas mais que vivem de uma forma mais simples, né? E muitas vezes essas pessoas que vivem de forma mais simples, que são elas que dançam, que cantam, que desenham, que escrevem, que não tem nada né, que fecha assim, o rosto, tal, que congela, às vezes é agressivo, né? Essas pessoas, elas estão erradas, são agressivas, são radicais, São porque elas estão sendo selvagens. porque estão sendo elas mesmas, e isso é um processo de transgressão, né? Sim. Que a gente possa transgredir mais, né? Que a gente Ai, possa com ser. certeza, gente, com certeza. Por favor. Usar a nossa energia criativa, trazer movimento. Ai. E contar com a ajuda, né, desses momentos de sorte aí que eu achei muito legal, que acho que todo mundo deve ter uma história na vida de que ela falou, às vezes uma pessoa que nem pertence ao grupo que você tá, que é tipo o mestre dos magos, né, que chega e vai embora, mas que te traz alguma coisa que te puxa assim de um fundo do poço. Isso é muito legal. Sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Que lindo, né? Que lindo. Bom, uma bela leitura, né? A gente pode, às vezes, sair de um lugar escurinho que estava ali, de dúvidas, e de repente clareia tudo. Fala assim, nossa, parece que leu o que eu precisava, né? A mensagem que eu recebi, ou essa pessoa que chegou, numa conversa qualquer, numa fila, você presta atenção, de repente alguém está falando aquilo que você precisa escutar. Exatamente. Que Exatamente. maravilha. É isso, que a gente esteja atento, né? Esperto. Sim, exatamente. É muito lindo. Nossa, vamos acolher tudo isso. Bastante coisa hoje para a gente acolher aqui, ó. Sabe que deu calor mesmo. Eu senti, Eu já quero eu sair senti. dançando aqui já. Nossa, a vontade que me deu de pegar uma caneta, um papel e escrever. Eu falei, nossa, minha letra ficou até bonita, ó. Ai, que legal. Que demais. Lindo, que lindo. Então vamos lá meditar um pouquinho, vamos acolher um pouquinho o que a gente está sentindo. Então, até vou fazer um convite para você que está aqui com a gente, se de repente, nesses 5 minutos, te der vontade de pegar um papel e escrever, faça isso. Também é um processo meditativo, por que não? Você nunca faz isso, nunca, nunca. Você nunca, ai, não tenho tempo, mas aí você está aqui com a gente. E aí, de repente, um papelzinho, uma canetinha, começa a escrever. Pode começar pelo seu nome, muitas vezes. Há quanto tempo você não escreve o seu nome? Escrever mesmo, né? Não digitar. Começa por aí. Deixa aí a mente fazendo os movimentos, a sua mão fazendo os movimentos através dos seus pensamentos. Deixa, deixa. Pode ser, tá bom? Uma sugestão aí. Você tem 5 minutos com a gente aqui para se ver livre, né? Ou, de repente, o seu corpo quer fazer um movimento durante esses 5 minutos, qualquer um que seja, faça, tá bom? Vamos aproveitar aí esses 5 minutos da melhor forma. Ou, se você quiser, junto com a gente, também ficar em silêncio e também se auto-perceber, tá tudo certo. Só fica um convite aberto aí.
Use a sua criatividade, Nani. Muito bem. Então, vou convidando você para que encontre uma posição de meditação, mantendo o tronco vertical em relação ao solo, a coluna ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, os ombros relaxados, o seu semblante tranquilo, a respiração pelas narinas. E assim, a partir dessa leitura, vai sentindo no seu corpo físico onde que ela chegou, onde essa leitura tocou. Talvez você sinta em alguma parte do seu corpo onde essa leitura chegou. Talvez você sinta alguma parte, sim, um pouquinho mais acelerada, às vezes um calorzinho, às vezes até vindo através de um desconforto. Perceba se ficou mais leve ou mais pesado, se tem um formigamento. Às vezes vai chegar através de uma memória. Perceba como essa mensagem chegou em você. Observe, seja alguma sensação física no seu corpo físico, seja através de uma memória, às vezes através de um cheiro. Tem pessoas que estão em meditação e começam a perceber um cheiro. Às vezes começa a perceber lá no fundo um som diferente. Observe. Observe o que está acontecendo com você a partir dessa leitura. Mergulhe nessas sensações, nesses pensamentos, nesses sentimentos. Iniciamos, então, nossos 5 minutos de meditação em silêncio.
Aos poucos, vai retornando, sentindo o seu corpo, percebendo a sua respiração, vai movimentando os pés, mãos, alongue-se, espreguice-se e no seu tempo, gentilmente pode abrir os olhos. Ai, que delícia! Nossa, meditação em movimento acho que é a minha preferida. Eu fiquei aqui. Ai, que gostoso, que gostoso. Ai, que gostoso. Muito bom. Ah, que legal. Que linda essa leitura. Todas são lindas, mas essa aqui eu acho que está mexendo assim. Ai, que gostoso. Não, e é legal, assim, né, quem tá assistindo fazer esse exercício, de encontrar, inclusive, outras formas de meditar, né? É, que cada uma tem, né? Você pode falar melhor sobre isso, mas de repente pode ser em alguns momentos pela escrita, pelo movimento, pelo canto, pela caminhada, enfim. Tantas as formas, né? É só a gente encontrar aquilo que nos conecta e É traz isso a mesmo. gente para a gente mesmo, né? Que ele parece de volta para casa mesmo. Exatamente. Maravilhoso. Que Ai, lindo. que lindo. Obrigada, Ni. Obrigada, Obrigada. Caio, que agradeço. Obrigada a você que está aqui com a gente e até a nossa próxima leitura. Obrigada, gente. Até a próxima. É. Até.